Estudiosos das origens dos seres humanos acreditam, baseados em evidências arqueológicas, que os hominídeos, primeiros ancestrais dos homens, eram onívoros, ou seja, ingeriam alimentos vegetais e animais. Na verdade, mesmo antes dos hominídeos, já havia primatas onívoros. Contudo, alimentos vegetais devem ter prevalecido nas fases iniciais do desenvolvimento humano, porque eram obtidos pela coleta simplesmente usando as mãos. A dificuldade de se encontrar provas arqueológicas dos alimentos vegetais se deve à fragilidade deles, porque não resistem tempo suficiente para que sejam fossilizados. A carne podia eventualmente estar disponível devido à morte natural de animais. O extrativismo é a coleta feita pelo homem de produtos naturais vegetais, animais e minerais necessários à sua sobrevivência. Foi, provavelmente, a primeira atividade humana, antecedendo a caça, a pesca, a zootecnia, a agricultura e a indústria. Quando consideramos a imensa área geográfica das Américas e as inúmeras tribos que nelas habitavam, deduzimos que era de alguns milhares a quantidade das plantas utilizadas como alimento, bebida, medicamento, corante, fertilizante, combustível, incenso, joia e instrumento musical. O chamado coco da Bahia foi introduzido no Brasil no século XVI, vindo de Cabo Verde. O coco de babaçu era consumido puro ou em mistura com urucum. Quando chegava setembro, os xamãs invocavam o espírito do açaí, o Iaraci, e todos adentravam a floresta em busca desta regalia. Os Carajá, que habitavam o vale do rio Araguaia, dos estados de Goiás, Tocantins e Mato Grosso, costumavam cozinhar o milho, a abóbora, a batata, o aipim e o inhame, mas, às vezes, eles eram assados como a banana e o mamão. Com a mandioca faziam a farinha, o pirão e a tapioca. O pequi era sempre cozido. O palmito era consumido em cozidos de caça ou de peixe. Utilizavam o óleo de babaçu, amendoim, caroço de algodão, tucum, pequi e da cabeça e barriga do peixe pirarucu. O termo abacaxi é um vocábulo recente, uma vez que até o século XIX usava-se o termo ananás ao se referir a este fruto. O abacaxi era e continua sendo um dos frutos mais apreciados pelos índios brasileiros. Além de o saborearem ao natural, indígenas do Rio Negro faziam um prato cortando o abacaxi em 4 e o ralavam com a casca. A massa era misturada ao mingau de tapioca e cozida com mel. Da polpa dos frutos do japurá, índios amazônicos faziam queijo. A polpa era cozida, moqueada por alguns dias, embrulhada em folhas de bananeira e enterrada. Quando pronto, o queijo, sempre envolto nas folhas, era colocado em água corrente para ser mantido refrigerado. Era ingerido puro ou com peixe cozido. Assemelhava-se aos queijos ácidos tipo gorgonzola e limburgo. Os índios Uarau da Venezuela e Brasil faziam um queijo com a polpa dos frutos da palmeira moriche.
a medula do tronco e mais cerca de 10 partes da mesma palmeira serviam de alimento aos índios. Os Wari de Rondônia coletavam e consumiam até o início do século XXI frutos de vários tipos de palmeiras, como patauá, inajá, tucumã, buriti e babaçu. Estes e outros frutos eram consumidos puros ao longo do dia ou acompanhados de bebidas doces feitas de milho, mel, tubérculos ou frutos. Quando disponíveis, macaxeira e batata doce assados ou cozidos também faziam parte das guloseimas consumidas ao longo do dia. Caranguejo, marisco e camarão de água doce também faziam parte dos alimentos dos índios. Camarões de água doce entravam também na dieta dos Azteca do México. Quando o Império abrangeu toda a terra do Oceano Atlântico ao Pacífico, os Azteca incluíram em sua já variada dieta os peixes do mar, caranguejos, ostras e mariscos. Várias outras tribos incluíam diversos tipos de caranguejos e mariscos em suas dietas. Ostras também faziam parte do cardápio e seu consumo era tão grande que sobravam altos montes de cascas, que depois serviam para se fazer cal. As conchas de um só destes montes foram moídas e utilizadas como cal na construção do Palácio do Governador, de parte do Colégio da Bahia e de vários outros edifícios no século XVI, além de engenhos de açúcar. Ostras que não eram ingeridas à beira-mar eram moqueadas e levadas pelos índios para suas aldeias. Em alguns casos, os índios mergulhavam e traziam rochas incrustadas com centenas de ostras. A cera da abelha era utilizada ainda no século XVI na confecção de instrumentos musicais como maracá, flauta e apito, como cola, vedação de utensílios, polimento e lubrificação de artesanatos. A cera era armazenada em forma de rolos pretos e também utilizada para proteger grossos canudos de bambu, empregados para a guarda de plumas. Quando algum índio do Mato Grosso, em viagem ou caçada, encontrava uma árvore com colmeia na floresta, ele marcava o local e dias depois organizava excursão para retirar o mel. Também era o responsável por limpar o local, orientar a derrubada da árvore, remover os favos e distribuí-los aos companheiros, ficando com a maior parte para ele e sua família. Quando a colmeia era no solo, os índios que estavam na frente colocavam um pedaço fino de madeira na entrada. Os que estavam atrás cavavam buracos que chegavam a 3 metros de profundidade para chegar à colmeia. A fauna presente em cada região do vasto território das Américas determinava quais os animais estavam disponíveis para ser caçados pelas tribos, embora crenças religiosas e tabus condicionavam as escolhas. Os indígenas brasileiros alimentavam-se de animais como porco do mato, capivara, jabuti e uma grande variedade de aves e vários outros animais. Os inimigos naturais das tartarugas do Novo Mundo eram os animais como jacaré, onça e aves, além dos índios. Mesmo assim, elas existiam em tão grande número que os primeiros europeus relataram que em certos trechos de água
chegavam a dificultar a navegação. As aves faziam parte fundamental da dieta dos esquimó, além de fornecer penas para vestimentas. Os esquimó do Canadá caçavam mamíferos marinhos no inverno. No verão, caçavam caribus e aves. Os que habitavam a região do rio Mackenzie caçavam caribu, alce e castor. Para os índios, o animal estava relacionado ao lado espiritual das tribos. Do pelo faziam cordas e almofadas, dos chifres e cascos, ferramentas e utensílios, do tendão, linha de costura e cordas para arcos, e da pele cobertores, vestimentas e coberturas de habitações. Uma habitação normal exigia de 12 a 20 peles de bisão. Índios da ilha Mocha, do Chile, alimentavam-se no século XVI da carne de carneiros, provavelmente lá deixados pelos espanhóis. A lã era por eles utilizada para forrar mantas e capotes, o couro para a confecção de chapéus, botas e cintos. Os nativos com alimentação mais sofisticada eram os astecas do México. Diariamente, os pratos disponíveis para seu imperador chegavam a 300 aperitivos. Armadilhas com arco e flecha eram feitas por indígenas sul- e norte-americanos. Um pau fincado no solo sustentava o arco e 3 dispostos triangularmente prendiam o disparador, que mantinha a corda esticada. Ao disparador estava presa uma corda que era esticada, atravessando a trilha por onde os animais passavam. Quando a corda era tocada, o disparador era movido e a flecha era acionada. Os Apinagé, do norte do estado do Tocantins, eram exímios caçadores com este tipo de armadilha. Caçadores de algumas tribos, antes de ficar de tocaia na copa de árvores, forravam o chão com flores de pequi. Quando as presas chegavam, eram surpreendidos por flechas. Outra maneira de caça era colocar fogo na mata e ficar de tocaia quando os animais vinham comer o capim novo. Os visitantes europeus ficavam maravilhados ao assistirem os indígenas pescando. O comum era pescar com laço ou arpão. O que fascinava era verem que, munido apenas de um pedaço de pau pontiagudo, o índio lançava-se ao mar nadando. Para uma rápida pescaria, faziam uma barragem com ramos de árvores na parte mais estreita de um igarapé, e logo estavam recolhendo os peixes, primeiro os pequenos e depois os maiores. Esse tipo de pesca era comum entre os indígenas da América do Sul, até os de algumas regiões dos Estados Unidos. Na pesca noturna, eles atraíam os peixes com tochas. Os Tupinambá, da Bahia, empregavam várias técnicas pesqueiras. Em uma delas era utilizada a gererê, uma pequena rede com forma cilíndrica na parte mais larga, como uma peneira, mas que se afunilava, lembrando rede de caçar borboleta. Era a mais utilizada no período da seca, quando rios e lagos apresentavam pouca água.